Caríssimos alunos, estamos de volta para mais um episódio do podcast Tópicos do Vestibular. Hoje, o nosso 28º episódio, falando sobre um assunto do qual eu gosto bastante. O convidado de hoje também, ele é especialista nesse assunto, que é a Olimpíada Brasileira de Biologia. Com a ilustre presença do professor de Biologia Paulo Mariano, ele que é torcedor ferrenho do Ceará Sporting Clube e quando está de férias, seja praia, serra ou sertão, gosta de mostrar nas suas redes sociais as características dos seres vivos. Tudo bom, Paulo? Isso. Muito obrigado pela apresentação. Tá tudo ótimo e obrigado pelo convite. Show de bola. O Paulo, gente, assim como eu, nós somos especialistas na Olimpíada Brasileira de Biologia, né? E essa Olimpíada que já está há bastante tempo no calendário das Olimpíadas de Conhecimento do Brasil, ela teve mudanças recentes, que a gente, ao longo desse podcast, nós vamos falar sobre essas mudanças. Mas, inicialmente, Paulo, quantos anos de magistério e me diz uma coisa, quanto tempo dedicado à Olimpíada Brasileira de Biologia? Vamos lá. Como professor, sala de aula, estou no meu 29º ano, tá, de sala de aula. De Olimpíada, comecei em 2013. Então, lá se vão 13 anos. 13 anos ininterruptos. Mas é muito bom fazer parte dessa caminhada árdua e colhendo bons resultados. Muito bom. Paulo, hoje, atualmente, você está em quais escolas? Lecionando em quais escolas? Atualmente eu estou no Colégio Master e no meu curso, um curso próprio de aprofundamento de biologia. Show. Inclusive, eu estava até vendo, Paulo, você tem várias modalidades, né? De aulas particulares. Sim. Aula presencial, aula online, não é isso? Na realidade, assim, eu tenho um curso presencial, eu também tenho aulas particulares realmente focadas no Enem, não Olimpíada. Olimpíada é algo mais relacionado à escola, né? Porque o aluno candidato, o aluno participante da Olimpíada, ele tem que estar matriculado em uma escola. Então, assim, a minha prática de Olimpíada, ela é meio separada da prática de sala de aula, de vestibular, de Enem, de US. Mas atualmente eu tenho turmas de presenciais e turmas online. Muito bom. Aqui no Ceará a gente foca muito não apenas no Enem, mas em alguns vestibulares tradicionais, né? É o caso da UES, da Unifor, da Unicristos, não é isso? Certíssimo. Show. Outra coisa, Paulo, que eu queria saber de ti. Quando o aluno, né? Acho que você é da geração X, eu também sou da geração X. Sim. Quando aluno, você já participava de alguma Olimpíada do Conhecimento? Sim, sim. Em 93, quando eu fazia terceiro ano, e em 92, quando eu fazia segundo ano, mas não era biologia. Não existia, na época, a Olimpíada de Biologia. Existia, não a brasileira, foi mal. Não existia a brasileira de Biologia, existia a cearense de Biologia. E por incrível que pareça, eu não fiz. Eu participei da cearense de Química e fui até medalhista, me saí bem na ocasião. Mas foi mais focado para a medicina que a gente acaba entrando nessas Olimpíadas, como aluno. Uhum. Eu lembro que naquela época, década de 90, aqui no Ceará, havia muito a de matemática, né? Sim. Inclusive, Bem difundida, né? A de química também era muito bem difundida. De química, física também. Física, Inclusive, até no programa aqui no Tópicos, já veio o professor Flávio, que é o professor lá do 7 de setembro, né? Muito, muito bom. Grande Excelente. amigo, grande colega. Show. Me diz uma coisa, a Olimpíada Brasileira de Biologia, hoje, Paulo, como é que você vê essa Olimpíada? O ano passado, por exemplo, 2025, nós tivemos 161 mil candidatos, Sim. né? São 3 fases, a fase 1, a fase 2 e a fase 3. E o funil realmente é bastante apertado, porque da fase 1 para a fase 2 cai muita gente. Uma queda,
e da 2-3 mais ainda. Como é que você está vendo hoje a organização dessa Olimpíada que é feita pelo Instituto Butantan? Dênio, com todo o respeito que eu tenho à Sônia, convivi com ela por um período. Eu participei já de 2 internacionais de biologia, né? Conheço a equipe do Butantan, os pesquisadores do Butantan, mas não sei se por falta de recursos, não sei se por falta de tempo, acredito que não seja por falta de interesse, mas que a Olimpíada, tanto a Sônia de lá quanto a Sônia daqui, do estado, elas, como é que eu posso dizer, elas poderiam priorizar mais a Olimpíada, principalmente no que diz respeito à primeira e à segunda fase, né? Então, assim, o aluno, ele gosta, o alunado gosta, existe aí a veia para quem quer medicina, quem sonha em fazer medicina, a biologia é o alicerce, né? É o trampolim principal. Então, quando se oferece a Olimpíada de Biologia, a maioria dos alunos brilha o olho, quer fazer, entendeu? Por achar interessante, por achar interessante as viagens internacionais, mas eu vejo que algumas mudanças não trouxeram um up para a OBB. Tá? Então, assim, fica uma crítica minha, né? Mas, assim, pode melhorar muito, pode melhorar ainda mais. As mudanças, os critérios, os motivos das mudanças, a gente não toma conhecimento. A gente vai por dedução. Tá? Mas, assim, a minha visão, a minha leitura é mais, sei lá, o deixar para depois, o não é tão importante, entendeu? As mudanças, elas não me agradaram. Isso é um fato. Porque num passado não tão antigo, né? Passado mais recente, a gente notou que tivemos muitas notas fakes, né? Não apenas na primeira fase, mas também na segunda, que é uma fase importante, porque Sim. deixa o aluno lá na final. E, resultado, esse aluno que às vezes uma determinada escola ou um determinado professor coloca esse aluno com essa nota fake na final, ele na realidade não disputa porque basicamente a última fase ela é anti-fake, porque é um software, né? Exato. O aluno ele tem que estar num espaço ali só ele, né? E esse aluno que não Com está a câmera ligada, com a webcam ligada, com a webcam ligada. e ele tendo uma nota fake indo para a final, atrapalha aqueles alunos que realmente se prepararam, não é isso? Dênio, eu tenho uma história, não vou citar nomes, mas não foi na OBB, foi na Brasileira de Ciências, OBC. OBC, que envolve Química, Física e Biologia. E exatamente aconteceu isso. Um aluno de uma escola, ele acabou tendo notas máximas nas primeiras fases da prova, e quando chegou para a gente lecionar aqueles conteúdos mais aprofundados, mais direcionados para a terceira fase da OBC, a gente sentia ali uma carência, uma dificuldade, né? Uma falta de base do aluno. E o que a gente percebeu foi fake. Provar tem como? Tem. Porém, entretanto, e foi até essa motivação que fez com que as provas recentes da OBC, elas precisam estar, digamos, os cálculos apresentados para uma possível verificação mediante a possíveis fraudes. Tá? A OBB só era online, só passou a ser online pós-pandemia. Tá? E foi uma economia de recursos, com certeza faz parte, mas ela era aplicada na sede, na própria escola, pela própria escola. Na escola, pela própria escola, e quem fazia a correção, e quem faz a correção e lança a nota é a própria escola. A idoneidade da escola é que a gente fica, né, a questionar, e
Também tive exemplos reais. Um aluno, Paulo Vinícius, eu posso citar o nome, ele foi para Filipinas, tá? Ele fez a OB AIBO e ele foi bronze na AIBO, tá? E ele não foi anteriormente, no ano anterior, porque a nota de corte subiu. Devido à manipulação de notas por parte de alguns amigos, coordenadores, colégios, diretores. Então, isso é nocivo totalmente. Descredibiliza a Olimpíada. Verdade. Eu lembro que teve uma cidade no interior do Ceará, também não vou citar nomes, né? Mas que colocou uma quantidade exorbitante de alunos na última fase. Com notas máximas. Com notas máximas. A gente também encontrou alguns casos em São Paulo, de algumas escolas, e fez com que talvez o Instituto Butantan refletisse sobre isso e fizesse a mudança de 2024 para 2025, diminuindo a quantidade de questões, mas colocando em compensação mais textos, mais opções, né? O item ele ficou maior para o aluno tentar aproveitar melhor o tempo, porque até 2024, se não me engano, eram 30 na primeira, 50 na segunda e 30 na terceira. Sim. Que se chamava, a segunda se chamava 2A e a terceira 2B, né? É. Mas antes disso, a prova tinha 120 questões, passou a ter 100 questões a primeira fase. E a partir daí passou a ser 30, 50 e 30. Exato. Eu peguei uma época, quando eu comecei a dar aula de Olimpíada, que eram apenas 2 fases, 30 na primeira e 100 na segunda. Exatamente. E a gente tinha uma noção de que se o aluno passasse ali das 60 questões, ele medalhava. A nota de corte. Mas assim, na minha concepção, na minha leitura, a mudança na quantidade de questões, ela não tem um reflexo, digamos, maciço de conferência, de correção. Ela não parabeniza o bom aluno. Entendeu? Acredito eu que se tivessem sedes únicas ou poucas sedes em grandes municípios, aqui do Ceará, por exemplo, Juazeiro do Norte, Sobral e Fortaleza, sedes, 2 ou 3 sedes, para todas as etapas serem presenciais, com fiscalização, né? Agora, claro que isso esbarra numa questão financeira. Custos. E aí o repasse que é feito do governo federal para o Instituto Butantan para ele tocar esse projeto também limitado. Mas então a gente corre esse risco, né, e temos essas anomalias, falta de honestidade, ou descaracterizar aquele bom aluno em detrimento a um aluno que tem algum potencial, né? Porque assim, professor, por que se faz isso? Não sei. O aluno muitas vezes nem sabe a nota. É a escola que tem a vaidade de aprovar um número X de alunos. E isso é uma forma de propaganda, é uma forma de divulgação, né? Então o erro, na minha concepção, é esse. O lapso é esse. Pois é, eu lembro que no certame de 2023, até 2022, a fase 2 havia 50 questões e a gente imaginava que quem ia para a última fase era com 30 questões. Aí eu tive 3 alunos numa determinada escola que eu trabalho que passaram das 30 questões e eu fiquei feliz, né? Aí quando sai a nota de corte, não era 30 mais, era 35, justamente pelas notas fakes. E só uma aluna, que no caso foi a Bianca, foi para a fase final, inclusive foi medalhista também. Isso é ruim porque, como você bem disse, tira o crédito daquele bom aluno que se esforçou, que resolveu provas anteriores, que assistiu aula, né? E falando nisso, Paulo, assim, qual a tua melhor estratégia? O que é que você acha legal de fazer em termos de teoria e prática, né? Tipo,
você, obviamente, dá algumas aulas, né? Sim. No período anterior à prova, ou as fases. Uhum. E tem também o lance de resolver questões de provas anteriores para a gente entender a banca, né? Dênio, é assim, a gente tem, assim como eu, você, e alguns poucos professores em Fortaleza se dedicam à Olimpíada, tá? Eu posso te dizer que o nosso papo, a minha principal motivação de estar aqui, claro, de reencontrá-lo, de conversar pessoalmente com você, mas é também para tentar fortalecer a importância, deixar clara a importância para as escolas das Olimpíadas Científicas. Não só matemática, não só química, não só física, que, na minha opinião, são muito bem organizadas, são muito bem estruturadas. Eu acho que a OBB ela é um tiro curtíssimo. Uhum. Poxa, não existe, eu não conheço nenhuma outra Olimpíada a nível nacional que eu tenho 2 fases no mesmo mês. Num intervalo de 30 dias, no melhor, de 15 dias. Agora 15 dias. Né? Então, assim, é muito. Mariano, qual é o motivo? Não sabemos. Há uma imposição. Então, não há nenhuma, digamos, professores, uma convenção, uma reunião, mesmo que online, das grandes escolas, que sempre, sei lá, levam alunos para as Olimpíadas, né? Vamos lá, o que vocês acham? É uma boa ideia? Como é que é? Vai atrapalhar vocês na sua preparação? Porque a preparação ela requer muito tempo. Por quê? Porque são provas que eu costumo dizer o seguinte: 10% da prova, das questões, são níveis estratosféricos, outros 10% fáceis e os 80% médios. E até os médios, então a gente acaba excluindo esses extremos. Mas o grau de dificuldade das médias requer um investimento de tempo e de conteúdo. Né? E a estratégia vai tudo muito depender do tempo que a gente tem. De quando a gente formou inicialmente a turma e até quando eu tenho tempo para aplicar, né? Para quando vai ser a primeira fase, quando vai ser a segunda fase. Mas assim, a nossa estratégia com experiências e tal é exatamente dizer, quais são os assuntos que mais caem? Primeira fase, segunda fase. Vamos lá, desses conteúdos, desses assuntos, quais conteúdos são rápidos de serem trabalhados? Que daria tempo, num tempo hábil, você rever o conteúdo na teoria, e aqueles que são maiores e que o tempo seria mais, né, escasso, exercício. Entendeu? A resolução de exercício, mas tudo baseado na estatística do que os certames, né, do que a prova aborda nas últimas 5 edições, 8 edições. Mas é muito voltado a isso. E no meu ponto de vista, muito curto o intervalo de tempo, isso desmotiva o aluno de forma contundente. Exatamente. Eu estava até falando com o meu supervisor, lá na escola onde eu faço a preparação dos alunos, que no próximo ano a preparação ela já tem que começar neste ano. Na pior das hipóteses, no segundo semestre. Por quê? Porque começam as aulas ali na segunda quinzena de janeiro, a gente já tem que fazer reunião com os alunos, já tem que mostrar como é a Olimpíada, mostrar as regras e começarem as aulas, porque, de fato, é um tiro curtíssimo. Como você bem falou, a primeira fase, o intervalo de tempo para a segunda, 15 dias, e a última fase logo no mês seguinte. Então, exatamente. Menos de um mês. Menos de um mês. Menos de um mês. Exato. E outra coisa, o início das aulas, segunda quinzena de janeiro, então você, para este ano, você tem um pouco mais de um mês. É um mês de fevereiro, que ainda há de convir que temos o carnaval. Que atrapalha. Então, no dia 3 de março, primeira fase. Se não me engano, dia 18 de março, segunda fase. Isso. E dia 15, se não me falha a memória, 14 de abril,
a terceira fase. Então, e outra, essa preparação do ano anterior, ela é muito problemática, exatamente porque, primeiro que o aluno passa de um ano letivo, de uma turma, de uma série para outra. E outro ponto muito crucial, e se esse aluno sai da escola? Não há uma continuidade, né? Então, no meu ponto de vista, você teria que ter um tempo maior, e isso é um problema. Por quê? Porque a etapa internacional, ela acontece em julho. Uhum. Então, o que é que tem que ser feito? A prova tem que ser no primeiro semestre. Mas aí é que tá, tem que ter tido, ou haverá, ou ter que haver, né, na realidade, um ano que não haverá essa prova. Para quê? Para que haja esse intervalo. Que a gente prepare o aluno até o final do ano, para ele poder ir para a internacional em julho do ano seguinte. Uhum. É como se você dissesse, ó, vamos fazer a OBB em dezembro, em novembro. Passou, ok, todas as etapas, você é um dos 4 melhores do Brasil. Então você vai para a IBO, que acontecerá no ano seguinte, em julho. Mas aí você vai desprestigiar um grupo de alunos que estão naquele ano, no terceiro ano, que seria o último. E aí? Quem tem essa coragem, né, de excluí-los dessa chance de fazer uma prova de Olimpíada? E o aluno mais bem preparado é o aluno de terceira série, né? Exatamente. Porque ele já viu a matéria toda no primeiro e no segundo, é só revisão no terceiro. É o aluno em tese, o aluno mais bem preparado para fazer a prova. Com né? mais maturidade e mais conteúdo. Uhum. E também experiência, porque já pode ter tido feito a OBB tanto na primeira série quanto na segunda série do ensino médio. Exatamente. E falando em conteúdo, Paulo, me diz uma coisa. Daquele conteúdo que está lá, o conteúdo programático da OBB, que é a biologia toda e mais alguma coisa, né? Ainda tem aquela parte de farmacologia, né? Qual o conteúdo que você acha que, assim, pega no pé do aluno, que o aluno ele é mais frágil ao adentrar esse conteúdo? É uma pergunta difícil. Com certeza é uma pergunta difícil, por quê? Porque você tem níveis de candidatos, níveis de alunos, você tem... Mas, assim, no meu ver, o que mais... Vai ser meio óbvio que eu vou falar, mas o que mais complica não é o conteúdo em si, é o nível deste conteúdo que muitas vezes a OBB cobra, que você deixa de ter até mesmo, Dênio, uma referência bibliográfica. Uhum. Eu costumo dizer que é uma questão extraída a partir de um texto, de uma publicação científica, de um pesquisador de uma outra nacionalidade, que eles traduzem, usam aquilo e montam a prova, montam a questão ou algumas questões. Então, assim, claro, tem o tendão de Aquiles, o calcanhar de Aquiles, como queira chamar, que é a parte de bioquímica aplicada, a citologia aplicada, e mais ainda, não de primeira, segunda fase, mas a terceira fase, e que é também o pontapé para a seletiva que acontece em São Paulo, a parte prática. Uhum. Né? Você tem aí um grande delay. Eu que tive o prazer, né, de ir para a Armênia, na IBO de 2023 e para Dubai, né, Emirados Árabes em 24, a gente percebe um gap muito grande dos alunos brasileiros em relação a outros países. Né? Então, assim, a gente não temos a prática de praticar em sala de aula, de forma contínua, de forma sistemática. Então, assim, resumindo, a resposta seria bioquímica, citologia e principalmente a profundidade de outros conteúdos que são abordados. Uhum. E a questão da falta da prática em sala de aula, no dia a dia do aluno. Porque tem a questão também laboratorial, né? Tem uma parte lá na internacional, seja
na Ibero-Americana, ou sobretudo na Internacional, que é a Sim. IBO, que tem a parte prática. Mas só que nos últimos anos, quem está preparando mais é o Butantan, né? O Butantan é quem está fazendo essa preparação. Na realidade, é assim. O Butantan, ele tem por exemplo, se a gente for querer pegar ao pé da letra, o Butantan, na seletiva, ele ensina bioinformática. Bioinformática, você não vê em nenhum ano letivo, em nenhum canto. E a IBO cobra bioinformática. Então, o que é que o Butantan faz com essa carência da gente, Brasil? Ele ministra curso de bioinformática e cobra a prática de bioinformática. E essa prática de bioinformática, na seletiva, tem como, digamos, motivação a prova prática que ele fará na IBO. Que a prova prática da IBO, as provas práticas da IBO, elas são alternadas com as partes teóricas. A teórica A, aí prática 1, teórica B, prática 2 e prática 3. A prática 1 é normalmente bioinformática, não nessa mesma ordem, mas tem uma prática de bioinformática, tem uma prática de botânica e tem uma prática de zoologia. Certo? Nessas práticas podem ter digamos, um adendo, que é a parte de microscopia, eletroforese, né? correr em gel. Ele tem a parte de espectrofotometria. Isso é mais uma parte, um laboratório muito aplicado. Cromatografia. Que normalmente a gente só vê na faculdade. Exato. E mal. E mal. É complexo. É uma jornada, Dênio, assim, sacrificante para nós e para o aluno. O aluno eu vejo um pouco menos sacrificante porque ele vai naquela empolgação, ele vai entendeu? Vai na motivação. E a gente, como já sabe o que virá pela frente, a gente fica mais aflito. A gente fica mais temeroso, se vai dar certo, se não vai, se ele vai conseguir entender, se não vai. E a gente acaba recorrendo muito, quando o aluno ele está na Ibero ou na IBO, para universidades. Exatamente. Né? Universidade estadual, a própria federal, a Unifor, que acaba cedendo seus laboratórios e seus pesquisadores para contribuir realmente com esse crescimento aí do aluno. Exato. Um aluno nosso que também foi naquela época para a Armênia, né? Que foi o Tiago. Sim. Nós tivemos que levá-lo para a UES para ele ter uma noção de bioinformática e também de algumas práticas, né? Inclusive, ele até participou de algumas aulas como ouvinte, né? De algumas situações relacionadas ao mestrado. Aproveitou a passagem para... E eu tive o prazer de acompanhá-lo nessa viagem. E vale ressaltar, viu, Dênio? Dos 4 brasileiros, 3 cearenses. Exatamente. Né? 2 de uma escola e o Tiago de outra escola. E nessa época eu estava na escola onde ele estudava, mas eu não era da Olimpíada. Da Olimpíada. Da Olimpíada, Eu acho que foi uma menina do militar. Do militar, que era que estudava, ela era da tarde do militar, de manhã do militar, e à tarde assistia aula no segundo e terceiro ano dessa escola, dessa referida escola. Né? E o outro aluno era da escola, desde o 6º ano, e tinha o Tiago, dessa segunda escola. E o 4º aluno de São Paulo, do Colégio Etapa. Do Colégio Etapa, Que é um colégio tradicional e extremamente dedicado, carga horária dedicada, bolsas de 100% de gratuidade para aluno de Olimpíada e Olimpíada de Biologia. Massa, né? Então, isso fideliza o aluno. Ele não tem perigo de sair da escola. Então, você consegue trabalhar com ele exatamente durante 2 ou até os 3 anos de ensino médio. Justamente porque ele tem todo o aparato e apoio da escola. Exatamente. Né? E falando sobre esses alunos medalhistas, você poderia dizer assim, algumas características desses alunos, quando você começa o curso ali em janeiro para fevereiro,
você bate o olho em alguns já são seus alunos, ou no segundo, no terceiro ano, e você diz assim, essa pessoa aqui, esse rapaz ou essa moça Tem potencial. tem potencial para medalhar. Quais são as características de um aluno medalhista, Paulo? Outra pergunta difícil. Outra pergunta difícil. Na realidade, Dênio, o perfil do aluno fora da curva, ele é facilmente perceptível, principalmente pelas perguntas que eles fazem, né? E pela dedicação deles, né? E você fica, digamos, eu tenho muitos alunos que eram de turma ITA, que vão para a Olimpíada Brasileira e se dão muito bem, que vão para a Ibero-Americana e para a IBO e se dão muito bem, e vão para a IJSO, que é internacional da OBC. OBC. Né? Então, assim, o perfil é sempre esse. Aquele aluno que que o olho brilha quando você informa algo que ele não sabe e mesmo assim ele consegue elaborar uma pergunta em cima daquilo que você acabou de falar e uma pergunta de nível bacana, excelente. Vocês, putz, esse cara, se ele pensou isso, ele é diferenciado. Uhum. Por quê? Porque se eu faço a mesma pergunta, se eu faço o mesmo comentário, dou a mesma informação para 10, 9 não vão associar, não vão assimilar, não vão correlacionar a outra parte. Né? Então, assim, dá para perceber exatamente por esse brilho no olho e por essa percepção, por essa perspicácia em dominar o conteúdo e já usar com outras informações de outras nuances. Isso. Essa curiosidade, né, Paulo? Porque assim, o que é que eu vejo? É um aluno curioso que ele não deixa para depois. Ele pega ali uma informação, se ele não sabe, ele já pesquisa logo, ele pergunta ao professor, ele, sei lá, vai responder questões que têm afinidade com aquele conteúdo, né? E a gente vê alunos brilhantes. Agora, tem um outro ponto também que eu penso, eu não sei se você concorda com isso, mas é a questão também do estresse em si da Olimpíada. Porque a Olimpíada ela gera um estresse. Sim. E o aluno ele tem que ter esse controle emocional. Às vezes a gente sabe que ele é muito bom, que ele tem um potencial enorme, né? Mas às vezes na hora da prova ali, o que é que acontece? Tem aquele tempo que é exíguo para fazer aquelas questões. Exato. E não tendo controle emocional, às vezes ele não atinge a nota de corte. Eu né? concordo totalmente. Né? Então, assim, claro que isso, por mais chato, por mais difícil que seja, mas é um fator seletivo. Né? Esse sangue frio na execução da prova, às vezes você consegue ver aquele aluno que de conteúdo promissor, mas em prova ele não se sai tão bem, na hora da prova. E tem outros alunos que nem são tão top de conteúdo, mas na hora da prova tem toda uma artimanha ali, uma técnica, um sangue frio que você diz, putz, esse cara passou e este outro não passou? E a explicação é realmente esta, né? De dizer, esse cara é muito bom de conteúdo, mas pelo estresse da prova, pela possível cobrança que ele acaba tendo, e então não se dá tão bem na prova. E enquanto outros, o conteúdo nem é tão amplo, mas tem uma expertise em realização de prova. Também tem isso. Você já se encontrou com algum aluno, assim, tempos depois, um aluno que foi seu de Olimpíada, Sim. Um aluno medalhista, e você viu que a tua estratégia, o fato de você ter lecionado para esse aluno, qual foi o impacto que a Olimpíada de Conhecimento gerou na formação acadêmica dele, na formação profissional dele? Eu tenho o prazer, né, de ter tido como aluno o Nailton Gama. Uhum. Ele foi para essas duas Olimpíadas, tanto da Armênia quanto dos Emirados Árabes. E ele entrou no colégio no 8º ano. E ele fazia
Depois do ensino médio, ele fez pré-ITA e fez ITA. Mas, associado a isso, Olimpíadas científicas, incluindo biologia. Tá? E hoje ele é acadêmico da USP em medicina. Tá? Então, assim, eu não tenho a certeza, mas será que a biologia não encaminhou ele para a área da medicina? Né? Então, assim, eu tenho outros alunos que a gente nunca tinha... Um aluno que hoje ele é médico, me atendeu recentemente numa consulta online. Né? Ele era de uma outra escola que eu trabalhava e ele foi para a Ibero-Americana e foi prata na Ibero-Americana. E ele também não tinha nenhuma vocação para medicina. E ele foi meu aluno no 9º ano, do 9º ao 3º ano, durante as Olimpíadas. Se apaixonou. E se apaixonou pela biologia de um jeito que ele queria fazer engenharia da computação. Mudou radicalmente. Mudou totalmente. Então, assim, eu posso deduzir, né, que a biologia encantou ele e fez com que ele fosse para a área médica. E hoje ele é um excelente cirurgião. Massa, muito massa. Você falou aí o lance da USP e as universidades, sobretudo públicas, sejam elas federais ou estaduais do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, têm a tradição de reservar vagas olímpicas para aqueles alunos que são medalhistas nas diversas Olimpíadas Científicas, né? A UFC agora, recentemente, como pioneira aqui no Ceará, resolveu fazer essa reserva de vagas. Inclusive na área da saúde, se não me engano, tem uma vaga para odontologia, por exemplo. Ainda não reservaram para medicina. Mas assim, o que é que você acha desse pioneirismo da UFC? Ela está fazendo certo, assim como as instituições de ensino superior do Sul e Sudeste e Centro-Oeste? Exato. Olha, é assim, a UFC, o NECIM, a própria UFC em si, né, vamos chamar de UFC, ela sempre prioriza, ela sempre tem as Olimpíadas Científicas como algo, digamos, de referência, né? Então, ela fazer isso só confirma a preocupação dela e o reconhecimento dela quanto às Olimpíadas, né? As Olimpíadas Cearenses era feita por ela, era organizada por ela e, disse de passagem, muito bem feita. Claro, a ciências, a Olimpíada de Ciências cearense, ela não tem mais biologia. E isso eu posso usar como crítica à própria UFC, né? Ela não tem mais a cearense de biologia. Acho que talvez pela correção, né? Que eram questões abertas, discursivas, não tem mais. Porém, entretanto, de forma geral, a UFC mostra com esse pioneirismo dentro das universidades, pelo menos aqui do Nordeste, né? Em disponibilizar isso prestigia as Olimpíadas, isso fomenta, né, o interesse do aluno em participar das Olimpíadas. E por falar nisso, eu conheci as Olimpíadas Científicas, a de Biologia especificamente, justamente por uma aluna que disse: não, Mariana, eu quero fazer a Olimpíada, quero participar de uma internacional e quero medalhar, porque eu quero ser bolsista em universidade estrangeira. Porque eles têm, como é que eu posso dizer, bolsas de estudo ou investimentos das universidades para a captação de alunos de excelência. Não interessa o idioma nem a nacionalidade. Eles vão lá e buscam exatamente o quê? Se tem uma pesquisa na área de bioinformática, e se o aluno fez uma Olimpíada de computação, uma Olimpíada de informática, e foi medalhista, ele é o principal foco dessa universidade estrangeira. Por quê? Porque esse aluno ele é novo, ele tem sonhos, ele tem, digamos, metas. Então, esse é o aluno que vai alavancar a pesquisa dessa universidade. Então, assim, é uma ideia excelente. E para nós, professores de Olimpíada, e para os alunos
excelente. É um prestígio. É um né? prestígio. É um prestígio. Mas a que se deve, talvez, a essa falta de dar o retorno da Olimpíada Cearense de Biologia? Porque eu lembro, era muito bem organizada, né? Era. Seriedade, aí tinha as sedes, né? Pronto. Aí tudo presencial. Chegou a pandemia. Chegou a... Eu acredito que foi antes mesmo da pandemia. O que eu acredito, na minha concepção, na minha visão, na minha leitura, não acompanhei tanto a Cearense de Biologia, mas era um pouco obscura a questão da correção da prova. Né? Os recursos. Depois que saía a nota do aluno, você não tinha como... Eu quero ver a nota, eu quero ver a prova. Você pode me dar o espelho da prova? Não tem. Porque eu quero fazer um recurso, eu quero ver o que o aluno escreveu, eu quero ver qual foi o erro do aluno. É uma contestação. E isso burocratizou de uma forma que é um pouco diferente da química e da física. Por quê? Porque para você chegar num certo resultado, a correção dos cálculos é bem mais simples. Se você chegou na conclusão correta, você não precisa detalhar tanto o que foi feito anteriormente. Você já dá ali aquela... É mais rápido. Né? É mais rápido corrigir uma prova com cálculo. Isso é a opinião que eu escuto de professores, né? De matemática, física e química, tá? Que envolva cálculo, principalmente, né? E da biologia. É igual geografia, é igual história. Você tem que dissertar, você tem que redigir uma resposta. E a partir daí demora-se um pouco mais para você chegar à conclusão. Não é você olhar e ver um resultado pronto. Você tem que desenvolver toda uma leitura do texto que o aluno desenvolveu. E isso eu acredito que, por falta de tempo, por falta da demanda de quem corrigisse, foi um dos motivos que deixou de existir. Né? E esse espaço poderia, na minha opinião, ser ocupado por outras universidades. Tipo a UES querer abraçar, Pronto. o Instituto Federal querer abraçar. Federal. Ou até mesmo a iniciativa privada. Universidades particulares também poderiam. Como a Unifor. Como a Unifor. Ou então estas que estão em ascensão. Que a Unifor já é bem solidificada no mercado nacional, grande universidade particular do Nordeste, eu acredito que seja a maior. Já foi a maior do Brasil em algum tempo bem recente, né? Então, e ela está consolidada. Então, por que não uma universidade que ainda está em ascensão, ela puxar para ela essas Olimpíadas Científicas? Tipo a Unicristos. Tipo a Unicristos, tipo uma Unifanor, tipo a Unifametro, vamos citar nomes, né? Então, assim, para despertar essa ideia. Claro que a instituição pública ela tem um know-how maior, né? Não vou dizer uma confiabilidade maior, né? Mas nada impediria que a universidade particular, com seu centro seus departamentos de ciências, ela puxasse para elas, ou então criasse até mesmo as suas Olimpíadas, as suas próprias Olimpíadas. Do zero. Do zero. Olimpíada de Biologia da Universidade tal. E isso já para ela seria também o quê? Uma porta de entrada de alunos. Né? Então, assim, falta essa movimentação ser mais ampla. Né? Verdade, verdade. Paulo, estamos caminhando aqui para a parte final do nosso podcast e estamos gravando aqui no dia 12 de fevereiro, né? Sim. E eu queria saber de ti, já que as inscrições vão até o dia 25 de fevereiro, quais os conselhos que você daria para o aluno que está se inscrevendo junto com a escola, Exato. nesse momento final, nas portas aí da primeira fase, que é o dia 3 de março, né? Qual o conselho ou os conselhos que você daria para ele, digamos assim, ter um upgrade e conseguir ver alguma coisa nesse curto espaço de tempo? Olha, é uma excelente informação, uma excelente pergunta. E eu digo para o aluno o seguinte: primeiro, procure a sua escola para saber se a escola está cadastrada, está inscrita. Segundo, procure a coordenação para disponibilizar materiais de estudo.
vá no site da OBB, pegue as edições anteriores, as 5 edições mais recentes. Ela vai com gabarito, vai toda informatizada, ela vai até com comentários das respostas, tá? Então, você vai de forma a associar o seu estudo particular, o seu estudo, o seu esforço pessoal, sua dedicação pessoal com a estrutura da escola, com o fornecimento de tira-dúvidas, o fornecimento de empréstimos de livros que são... Procure também saber qual é a biografia do... Biografia não, cara. A bibliografia é determinada pela banca organizadora, pelo Butantan, tá? A biologia de Campbell, a coleção Vida. Então, vê se na sua escola tem esse material para empréstimo. E aí você vai fazer o seu esforço, tá? A tiro curto, a curto prazo, mas se não der certo, continue, porque o ano seguinte está aí e você vai ter realmente o seu êxito e vai conhecer aí outro país bancado não por você. Mas é isso. Você falou aí na bibliografia, né? E na OBB tem muito o fato de... O único livro, basicamente, que eles sugerem é a Biologia de Campbell, né? Aí um aluno meu, certa vez, disse assim: professor, qual é o livro mesmo que eles sugerem? Eles deixam bem aberto, mas Biologia de Campbell é o principal. É a espinha dorsal. Aí, quando eu mandei o PDF do livro para ele, porque na época a escola não tinha um exemplar, né? Resultado, já imagino que seja. 1000 e tantas páginas. Aí ele disse assim: professor, mas como é que pode? Não vai dar tempo de estudar. Eu disse assim: não é assim que se estuda. Você vai pegar as questões de edições anteriores, aí você viu lá um tema, você começa com as coleções de ensino médio, tipo Amab, Sônia Lopes. Aí depois, se não tiver, vai lá no índice remissivo do livro de ensino superior, exatamente, que no caso é o Campbell, e vê se tem o texto lá específico para você poder desenrolar. Né? Amedronta um pouquinho. Professor, eu vou levar quanto tempo para estudar isso? Eu digo, olha, você não vai primeiro. Você não precisa estudar tudo. Uhum. Você não precisa estudar com grande volume. Você precisa saber tudo o que você estudou. Se você vai estudar todo o livro, é uma coisa. Agora, se você estudou X e compreendeu esse X, então isso já é o êxito seu, entendeu? A Biologia de Campbell, eu acho um livro muito bom para autodidata até, né? Uhum. Que ele é bem explicativo, não usa palavras tão técnicas ou rebuscadas, mas assim, é um livro completo. Exatamente. É uma grande bibliografia. Exatamente. E o que eu acho bacana é que ele dá exemplos do mundo inteiro, né? Ele tem lá uma situação, vamos supor, uma relação ecológica, aí ele fala de uma relação entre duas espécies lá na Ásia. Aí depois fala de uma situação na América e exemplos europeus e por aí vai. Na realidade, os autores... São muitos, né? É uma miscelânea. Então, assim, e isso é o que torna o livro ainda mais intrigante, mais legal. Melhor ainda, né? Por quê? Porque existe exatamente esse conglomerado de cabeças de grandes autores para criar um mesmo e um próprio e um único livro. É muito massa. Eu adoro o livro, Campbell. Não é o meu livro de cabeceira, viu, pessoal? Paulo, eu falei no início do podcast que quando você assim está viajando, aí vê um ser vivo e gosta de mostrar ali as características dele e tal. Como é essa ideia? Porque, tipo, você tá lá numa praia, aí vê ali um equinodermo. Aí vai para uma serra, vê um anfíbio ou uma planta. Na realidade... Você gosta de fazer isso? Na realidade, é muito bom. Tem aquela música do Raul Seixas, né? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Porém, entretanto, eu gosto particularmente, tudo bem que esta não é verdadeira, né? É artificial, mas eu gosto de encontrar um ser vivo
e conseguir pelo menos dizer, aqui rei não pertence, aqui filho pertence, quais são as suas principais características. Isso desde muito tempo, né? E principalmente para minha filha. Né? Então, assim, quando eu encontrava um animal, uma planta, qualquer coisa, qualquer ser vivo, eu diria, filha, dizia, filha, isso aqui, tá. Ela, legal, papai. Então, assim, e eu faço disso, se a minha filha gosta, os meus alunos também vão gostar. Né? Então, assim, e é algo bem rápido, é algo bem superficial, é exatamente para intrigar, é exatamente para motivar, para buscar mais aquela informação, entendeu? Então, é assim, eu chamo de biologia em casa, mas muitas vezes a biologia em casa não é em casa. Né? Já apareceu lá em casa um teiu, já apareceu lá em casa uma coruja, já apareceu lá em casa uma cobra verde, né? Então, assim, surgiu lá. Na pandemia surgiu lá. Mas aí quando eu tô na praia, vejo o ouriço do mar, uma bolacha do mar, digo, pô, a minha filha diz, pai, bora fazer uma biologia em casa? Eu digo, mas filho, nós não estamos em casa. Pai, biologia em casa na praia. Então, tá bom, bora, cuida. Motivado da minha filha. Mandar um beijo para ela. Recentemente eu encontrei com o dono aqui do estúdio, o Isaac, numa praia. Qual foi? Iguape. Foi naquele Pontal, né? Pontal do Iguape. Pontal do Iguape. Rapaz, é muita coincidência, né? Ele tava lá, já tava lá na barraca e ali no Pontal tem uma piscininha, né, Isaac? Ali é muito bacana e agrega muitas pessoas no final da tarde para ver o pôr do sol, né? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Inclusive aquelas praias ali do Aquiraz são lindíssimas, né? Presídio, Iguape e Barro Preto, a gente não sabe qual é a mais bonita, né? Águas Belas. Que vem depois. Que né? vem depois. Aí você vai Morro Branco, você vai para sei lá, já esqueci o nome daquele bicho. Daquela cidade, Fortim também é legal, Fortim, Canoa. Mas tinha uma outra, tem uma outra antes de Fortim. Também não tô lembrado. E ia falar Tatajuba, mas Tatajuba é em outro estado. Bom, gente, estamos aqui no final do nosso programa. Agradecer a presença do professor Paulo Mariano, que logo de cara aceitou esse nosso convite para falar um pouquinho sobre a Olimpíada Brasileira de Biologia, que a cada ano está aumentando bastante o número de candidatos. Exato. Né? A Olimpíada, um dia desse, tinha menos de 100 mil candidatos. E de um ano para o outro já vai para 130 mil, 150 mil. E no ano passado, como eu falei no início do programa, 161 mil candidatos. E a tendência é aumentar. Haja vista, o governo federal, de uma forma ou de outra, sempre apoia essas Olimpíadas, né? Nós vimos recentemente solenidades de premiação da ONC. Exatamente. Que é a Olimpíada Nacional de Ciências, que eu creio ser a maior do país, porque são mais de 5 milhões de alunos participando. E aqui no Ceará, nós tivemos solenidade em vários municípios, né? Uma solenidade atrás da outra, não apenas na capital, mas também no interior. Então, assim, vocês notam que nós, professores, sobretudo de Olimpíada, a gente prestigia muito essa competição porque é uma coisa que vai aprofundar o conhecimento, que vai despertar o interesse do aluno, e isso é muito bacana. O professor ele também se sente bem quando tem um feedback rápido, quando o aluno se interessa, quando a gente resolve questão junto. Então, tudo isso faz com que a educação melhore cada vez mais. E o nosso Ceará é a referência brasileira, né, de educação. Tem gente que diz que o Ceará são apenas pequenas ilhas de excelência, mas não. A gente notou no resultado do Enem de vestibulares tradicionais grandes resultados da escola pública. Exatamente. E eu que também estou na escola pública, eu vejo o interesse do aluno. Resta também mais políticas de incentivo, não só das secretarias municipais, mas, sobretudo, da secretaria estadual, né? E também do próprio Ministério. Mas eu acho que tudo é uma construção e o governo está tentando melhorar e essas Olimpíadas realmente são bastante interessantes e o aluno deve aproveitar. Exato. Muitas delas, a escola não cobra nada. Exatamente. Né? A OBB é uma delas. É uma delas. Né? Não há nenhuma taxa de inscrição. R$0 de inscrição e a escola muitas vezes não cobra nada.
ela faz é incentivar para fazer com que o aluno realmente participe da Olimpíada. Professor Paulo Mariano, sua mensagem final para a nossa audiência. Curtam, compartilhem esse episódio que vai ao ar próxima semana, né, Isaac? Se Deus quiser. E sua mensagem final. Dênio, primeiro agradecer, certo? O espaço, principalmente o assunto, né? Eu queria deixar aqui o pedido, a solicitação para as escolas apoiarem mais a OBB, né? Incentivarem mais, organizar mais a OBB, tá? A gente, como eu falei também no início, são pouquíssimos os professores no estado que têm uma experiência em Olimpíadas, tá? Estamos diante de 2 e que eu não usaria mais do que os meus 5 dedos para elencar professores que são de Olimpíada. Né? Porque muitas vezes, vem aqui dar uma aula aqui e tal. Não. Professores de Olimpíada. Tá? Então, assim, que as escolas, elas observem também mais, porque também são poucas as escolas que incentivam, que têm professores de Olimpíada. Não são todas. Elas oferecem a Olimpíada, elas estão cadastradas, inscritas na Instituto Butantan, na OBB, mas elas acabam dizendo, só tem a Olimpíada, faça aí, ok. Mas cadê? Eu também faço esse pedido, né? Cadê dizer, a estrutura? Vamos lá, professor, vem aqui. Sei lá, o professor, você vai ser professor de Olimpíada. Não é só durante as fases, é durante o ano. Promova essa Olimpíada. Faça com que o aluno conheça a Olimpíada, que ele se interesse, que ele chame mais alunos, né? Então, assim, e o seu espaço, a sua audiência, ela tem esse apelo, né? De dizer, quem estiver ouvindo, se a sua escola não tiver sala, não tiver turma, procure a coordenação. Vá lá, solicite, porque isso faz bem tanto para você, quanto para a escola, quanto para todo mundo, na realidade. Né? Então, assim, parabéns pelo projeto, parabéns pela iniciativa, parabéns pela abordagem, pela escolha dos assuntos, né? Que você traz seus convidados. E eu fico muito feliz de falar do que eu amo, do que eu gosto, do que a gente faz assim tenta fazer com excelência, mas faz com amor, né? E é isso. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Hoje foi, gente, o nosso 28º episódio. Agradeço demais a audiência de todos e até a próxima. Um forte abraço. Valeu.